Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita. Nosso tema de hoje é sobre a nossa identidade como espíritos. Por que nós reencarnamos numa determinada comunidade, numa família, num país? Por que reencarnamos no Brasil? Para isso, a gente trouxe, além da Miriam dos Anjos da Thelma Alves, como convidado, Tiago Risotto. Tiago, ele é psicólogo junguiano, servidor da coordenação de pesquisa da Escola Distrital de Socioeducação da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, membro da AME Planalto e do Núcleo de Psicologia de Espiritismo da AME Brasil. Muito bem-vindo, Tiago. Tudo bem? Obrigado, um prazer estar aqui. Vai ser ótima essa troca, esse momento com vocês. É muito bacana a gente conversar sobre esse tema. Nós já vimos, né, uma live sua com outras pessoas da AME sobre essa questão da identidade do espírito, né? E muitas vezes a gente não se conforma aonde a gente nasceu. Tem muita gente inconformada, o brasileiro mesmo, às vezes é muito inconformado, né? Muito crítico aqui da nossa sociedade, da nossa cultura, e a gente quer trazer um pouco dessa psicologia junguiana, porque isso causa um adoecimento também, né, no espírito. Por que a gente, então, nasce naquela situação, né? Naquela sociedade, Tiago? É uma pergunta maravilhosa, né, querida? Vamos pensar que, como um princípio geral que organiza a reencarnação, nós precisamos entender que planejamentos familiares, planejamentos coletivos, de povos e nações obedecem sempre a um princípio maior, que é uma governança espiritual que gere a vida no planeta. Então, se nós estamos hoje brasileiros, estamos aqui no Cerrado brasileiro, né? E mesmo que nós tenhamos migrado de outras regiões do Brasil, hoje nos encontramos aqui, há um princípio que organiza uma ideia das razões pelas quais estamos aqui encarnados. A ideia de às vezes, uma falta de identificação, ou até uma falta de identidade em relação ao lugar em que nós nascemos, tem a ver também com questões relacionadas à forma como nós recebemos bem ou não, né, as inscrições do campo da cultura. Então, por exemplo, eu sou gaúcho de nascimento, mas vim para Brasília com 5 anos de idade. Apesar de me ver ainda como gaúcho de nascimento, eu vejo que a minha subjetividade ela se desenvolveu aqui, no Planalto Central, né? Então, onde convergem todo um conjunto de culturas nacionais e que vão agregando valor sobre quem somos e como nós participamos, né, dessa poética do que é o viver, ao reencarnarmos em uma cultura, né? Sim. É interessante, né? Porque enquanto você falava, Tiago, me veio a palavra pertencimento, né? Então, nasce-se numa região, cresce, né? Que faz a vida, vou chamar assim, né? Profissional, familiar, em outra. Como é que a gente pode entender essa necessidade humana nossa de pertencer ao núcleo familiar, ao núcleo de trabalho, mas num termo mais geral, numa cultura? Como é que funciona esse sentimento de pertencimento? Toda vez que a gente reencarna, é necessário que o espírito recomece um processo que a gente chama de construção de uma nova subjetividade. E isso passa, permeado e trespassado por todo esse conjunto de elementos que a gente define como cultura. Então, ao renascermos, a gente já lê isso nas obras fundamentais, né, na codificação espírita e em obras subsequentes, da maneira como existe uma bondade divina ao nos permitir recomeçarmos essa trilha. E às vezes é necessário que a gente recomece em novos espaços, em novas culturas, às vezes reunindo os mesmos espíritos no núcleo familiar, mas que esse tempero pelo qual nós vamos nos subjetivando, ele é fundamental para ir construindo isso que você chama de pertencimento. Só que nem sempre isso acontece. Se pensarmos que reencarnar também são desafios para o espírito, que envolvem provações, dificuldades, resgates, reencontros, nem sempre doces, né? Dificuldades às vezes amargas, mas necessárias para o espírito, nós temos que pensar então que a construção dessa subjetividade, se sentindo pertencente ou não pertencente a um campo relacional, seja familiar ou cultural, envolve esses elementos provacionais. Então, eu queria te perguntar
até essa relação de pertencimento, na verdade, vai mais da maturidade do espírito, né? Da pessoa. E você poderia, assim, dar um exemplo até para a gente sobre essa questão de uma pessoa que nasceu, que vivenciou em determinado local, né? E depois ela reencarnou de uma forma com dificuldades. Sim. De uma maneira geral, se cada um de nós buscarmos e tivéssemos acesso aos nossos arquivos espirituais, com certeza nos surpreenderíamos com a diversidade de culturas pelas quais nós já passamos. Em uma última análise, se pensarmos sobre, por exemplo, a experiência do espírito emerenciana, que está presente, a sua história espiritual, nas suas últimas 4 encarnações, está descrita na obra Loucura e Obsessão, que é uma psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Essa experiência descritiva, que envolve o périplo de um espírito por culturas diferentes e muito distintas, mostra como que a alma de fato está sempre em trânsito, em contato com valores e ideias no espaço da cultura e no campo da cultura. Emerenciana, século XVI, envolta com uma família em lutas sanguinárias na Dinamarca, desencarnam ela, o companheiro e o filho em condições muito difíceis espirituais, mas vem a bondade divina. E os espíritos dizem, olha, se vocês voltarem agora para as terras dinamarquesas, há muita dor envolvida e há muita perseguição em torno de vocês. Que tal recomeçarem num outro lugar? Que tal um novo campo de experiências, uma nova cultura? E estávamos em que momento histórico? O momento da descoberta ou da chegada dos europeus, né, às Américas, e as condições socioeconômicas e culturais já se desdobrando no campo da escravidão. A tentativa com os povos originários a seu tempo não teria sucesso, porque a cultura indígena ela não conhecia a servidão. Eles não conheciam isso. Os povos africanos, sim. Entre eles existia processos, né, de subjugação de povos pelas guerras. Então eles entendiam esse lugar assim, compreendiam um lugar de sujeição. E é em torno de um povo com uma cultura relacionada a uma comunidade africana em que essa tríade, mãe, pai e filho, reencarnam. E o que é bonito nesse processo é que se nós pegarmos a cultura, né, a cultura dinamarquesa, que está associada a toda uma tradição relacionada a deuses nórdicos, né, com uma cultura muito particular, renasce em terras em que existe uma cultura diversa, também com seus mitos, os seus ritos, a sua religiosidade, também com uma diversidade de deuses, mas inscrita em um processo dolorosíssimo à sua temporalidade à época. Então esses espíritos, eles passam a beber em uma nova fonte de cultura. E o que é bonito nesse processo, porque a gente também não prolongue, mas mostrar, é como cada um de nós é capaz ou não de aproveitar as experiências. Então é descrito 2 encarnações seguidas desse grupo e mostra que tanto ela quanto o companheiro vão bebendo nessas experiências. Eles constroem uma identidade em que nasce algo que eu acho que é comum a todas as nossas experiências encarnatórias quando tem sucesso, que é uma experiência de identificação a partir da amorosidade, do pertencimento, do cuidado, da solidariedade. Então aquela história de chegar, serem arrancados de suas terras, serem levados em navios, trazidos para o Brasil, e o pertencimento ali de uma saudade de alguma coisa originária que ficou, mas que eles permaneciam vinculados pelas suas experiências anímicas, religiosas, e os traços de culturas que permaneciam vívidos dentro deles, os mantinham ligados a uma ideia originária com a qual lhes dava sentido existencial. O filho, pelos sofrimentos infligidos a ele, não sustenta as lutas. Ele não suporta e passa por um processo de muito sofrimento, mas a história de Emerenciana é importante, que mostra alguém que, apesar de origens europeias anteriormente, ela constrói uma identidade de amor profundo por um povo que ela percebia
é muito sofrimento, mas que a gente poder estar cuidando uns dos outros, algo que ela não vivia anteriormente. Então veja que beleza que a gente percebe que as oportunidades que nós temos, elas são muito ricas. E para agregar um pequeno valor aqui, vale dizer que Emmanuel relata que muitas vezes espíritos que ocuparam posições de destaque na sociedade, de poder, de riqueza, e são levados por decisões e por fantasias a processo de muito sofrimento para outros e para si, e escolhem reencarnarem em localidades isoladas para ficarem por um tempo num esquecimento. E às vezes é lá, num povoado, às vezes, por exemplo, no interior da Paraíba, de Pernambuco, do Maranhão, é que eles vão descobrir algo que até o momento não descobriram. E acho que é isso, é essa beleza no campo de uma cultura vívida. Qualquer um que já foi, por exemplo, na festa, já foi nas festas juninas de Caruaru, né, de cidades como essa, a gente percebe como é vívido a potência da cultura no campo da construção de pertencimento, de identidade, e que, acima de tudo, está permitindo ao espírito elaborar elementos e virtudes que, às vezes, ele, em outros estágios, não adquiriu. Então, esse trânsito, né, transexistencial pelas culturas, ele é fundamental para nos despertar coisas novas. Tá? E, Tiago, vamos entrar no tema de por que reencarnamos no Brasil, né? Você fala sobre as sombras do Brasil. Nós vivenciamos escravidão, nós vivenciamos guerras, são várias questões, e temos um povo que não se sente pertencendo, às vezes, ao Brasil, né? Parece que aqui só acontecem coisas ruins, você está sempre querendo estar num outro país, parece que... Aqui nunca é bom, né? Aqui nunca é bom, por que a gente não está desenvolvido até hoje? Fala um pouquinho sobre isso, porque isso é uma questão da nossa alma também, não é isso? Eu acho que existe uma palavra muito importante que costura algo que é fundamental para nós espíritas e que nos dá um norte psicológico sobre o nosso viver, que é a ideia de sentido. Quando nós encontramos sentido nas experiências, não me importa ter visitado, por exemplo, um outro país em que eu fico, né, deslumbrado, embevecido, deslumbrado com aquilo que vejo, e às vezes é algo muito bonito esteticamente. E, mas eu trabalho como assistente social lá no sol nascente. Meu Deus, que diferença. Mas se você está no Brasil, se você está em Brasília e você trabalha com essa comunidade, tenha certeza que há um sentido nesse propósito. Eu acho que, como você trouxe, é um ponto fundamental, o que hoje vários psicólogos e psicanalistas têm estudado no campo da cultura brasileira é que aquilo que nos demarcou e que se faz presente no texto de Humberto de Campos, Brasil, Coração Compacto do Evangelho, é que a nossa formação, nosso matriciamento espiritual, ele já traz consigo muita sombra, muita dor. Então, não só os espíritos que chegam aqui, né, mas aqueles que já estavam aqui, e é nessa conjunção e que vai se construindo uma memória histórica, mas permeada por muito sofrimento. E o que hoje se compreende e se lê a partir dessa nossa historicidade, pouco visitada, pouco compreendida, pouco encarada, é que todos os dramas e problemas que foram nascendo e foram se desenvolvendo e se perpetuando, quase como uma chaga aberta e que não fecha, envolve dimensões, né, no campo da nossa cultura. Então, eles destacam, e existem outros, né, 4 grandes sombras. E que não são assim, amigos. Não vamos dizer que quando nós falamos sobre uma ideia de uma humanidade comum, porque quando a gente pensa na ontologia espírita, Deus, espírito e matéria, a gente compreende que todo mundo é espírito. Mas as diversidades nas quais a gente reencarna e na grandiosidade que é o nosso planeta, a gente vê a efervescência de culturas distintas, com suas geografias, com suas memórias, com suas histórias. Mas, em última instância, todos somos irmãos. Então, no século XIX, quando chega a doutrina espírita, eles são muito claros, muito claros. Vocês vivem um momento histórico em que ainda vocês submetem outros ao tacão da força e da violência. E é interessante que eles estão respondendo isso a Kardec na França. Mas para nós brasileiros, isso demarca um lugar muito particular das nossas dores coletivas. Então tem uma sombra relacionada à forma como os povos originários foram não cuidados,
desrespeitados. E vale dizer, por exemplo, que as pessoas não gostam de índio, né? Hoje em dia a dificuldade que você tem de chegar e construção, por exemplo, de políticas públicas que de fato atendam essas comunidades. Você tem a grande chaga da escravidão do povo africano. Você tem uma identidade que falava um pouco antes, né, do nosso encontro aqui, que é uma identidade relacionada a um certo colonialismo, de que sempre existe algo melhor do que nós para fora, porque nós estamos em lugar de subalternidade. E existe também o problema relacionado à corrupção. Vamos destacar apenas esses 3 primeiros: colonialismo, escravidão e o trato com as comunidades originárias. O que se entende hoje, e vários filósofos, sociólogos estudam sobre isso, no Brasil eles falam que existe um grande mito de uma pátria que é pacífica. Nós não somos um povo pacífico, né? E se qualquer um que leu o Brasil, o São Paulo do Evangelho, realmente não há como ter nascido esse processo uma pátria em si pacificada. Então, ainda há dores associadas a todos esses processos e que, falam esses estudiosos, vai se ressoando e se desdobrando em outros grandes problemas que não são corrigidos. Então, eles dizem assim: processos de cura e de coragem de encarar esses processos envolvem reconhecimento de que eles existem. Então, a ideia de que, em algum momento, quando se criou a ideia de que existe uma condição que é humana, de humanidade, para você ser capaz e se permitir violentar e escravizar alguém, é necessário que você crie uma dicotomia, uma nova ontologia. Existe o humano e existe um outro. E se esse outro é desumanizado, você cria uma categoria de subhumanidade. E isso permanece inscrito na nossa cultura. E o que isso tem a ver com a gente que é espírita? O que isso tem a ver com a gente porque somos cristãos? Tem tudo a ver. Porque a ontologia cristã envolve uma ética que diz assim: eu reconheço você como seres racionais que pensam, como seres sensíveis que sentem. Reconheço vocês como seres dotados de linguagem, que articulam fala e podem falar sobre si próprios, e podem representar o mundo a partir da fala. E são seres dotados para a liberdade. Quando organizo esses 4 eixos de uma representação de uma ética relacional, eu, por excelência, eu sei que é um conceito filosófico, mas, amigos, isso é ética cristã. A ética do cuidado, da alteridade, a ideia de que o reino de Deus, um conceito importante para nós, ele tem a ver com um lugar em que a gente é capaz, por meio do eixo do amor, de construir saúde e afetividade no campo das relações humanas, e também no campo social, que é a partilha dos bens que produzimos pelo trabalho humano. E se olharmos o Brasil hoje, com seus amplos desafios, a gente percebe que essas grandes sombras, elas permanecem inscritas em nós, porque nós ainda não somos capazes, de fato, ainda, mas seremos. Jesus dizia: o campo é o mundo, então assim, não há como fugir. A vida está aí, e nós, independente da posição que a gente se encontra, mas eu não queria ter nascido no Brasil. Ok, mas você nasceu. Tem uma razão, né? Então vamos falar sobre essa razão, Tiago. Por que a gente encarnou aqui? Qual é o nosso papel aqui? Qual é o nosso aprendizado nessa cultura, com tudo isso, com essas sombras que você acabou de descrever? Na parte 3ª do Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, tem uma pergunta que ela é muito importante, que é a questão 788. Kardec pergunta assim aos espíritos: os povos são individualidades coletivas? As coletividades são como indivíduos que nascem, ficam adultos, amadurecem e depois morrem? Como a sociedade romana, a sociedade grega, né? As civilizações, certas coletividades. Egípcia. Eles respondem que sim. Mas, olhando essa pergunta uma perspectiva psicológica, a gente entende, e isso envolve vários estudiosos que já no final da década do século XIX estudavam a ideia de uma psicologia coletiva, uma etnopsicologia, que era como se existissem dimensões psicológicas que transcendem o indivíduo. Sabe aqueles comportamentos de massa, por exemplo, né? As pessoas começam a roubar as coisas e as pessoas começam... Isso aconteceu na Bolívia, Bolívia ou Colômbia,
E a mulher, no dia seguinte, que participou desse saque, se ela voltou para Deus, olha, não sei, algo me tomou. Eu fui levada. E esses estudos relacionados a essa perspectiva de algo que é coletivo, que nos mobiliza, né, que envolve uma identidade coletiva, ideia de valores coletivos, tem a ver com a resposta dos espíritos. Porque o que eles dizem? Olha, isso é muito importante. Toda coletividade ou nação que se guiar por amor, justiça e caridade, elas sobreviverão. E se a gente pensar do ponto de vista histórico, todos os grandes impérios, quando não seguiram isso, e comumente não seguem, né? Esse é o grande problema. Não estamos ainda nesse nível, né? Eles constroem os seus próprios paradoxos, os seus próprios conflitos, que levarão a seu tempo a sucumbirem. E não precisamos nem citar nomes aqui, né? Qualquer um de nós que esteja aqui ou em casa, que conheça um pouquinho sobre o mundo contemporâneo, sabe que as nações hoje que se impõem por meio da força e da violência, a partir dessa resposta nós temos um respaldo de entendermos que a seu tempo elas não permanecerão. Mas aquelas que forem vitoriosas em construírem, sedimentarem suas relações internas com seus povos, né, e com os povos adjacentes e as amplas coletividades, a partir de uma ideia de respeito e cuidados genuínos, elas vão sobreviver. E a gente pensa sobre o Brasil, né, o destino do Brasil em relação a isso. Emmanuel fala, né, em Caminho da Luz, que o Brasil está destinado a algum lugar, momento histórico, em que a gente possa, seremos o celeiro do mundo, né? De uma forma, de uma forma, há uma representação concreta disso hoje, mas um celeiro de bênçãos relacionadas a um lugar em que a nossa amorosidade, a nossa capacidade de sermos solidários, de sermos cuidadosos, de sermos fraternos, isso vai iluminar o mundo como um todo. Mas eu gosto da ideia de que não é só o Brasil. Eu gosto de pensar que todas as nações, elas são regidas por um concerto em que todas, de alguma forma, né, são orientadas, protegidas, para que todas possam, a seu tempo, também alcançarem um lugar. Então, o Brasil ainda tem muito dever de casa a fazer aqui dentro, para que a gente possa, né, a seu tempo, chegar a esse lugar. Eu acho que eu fugi da pergunta, mas E você diz quem somos nós agora. Por que a gente reencarnou aqui? Se nós viemos de origem europeia e outras paragens. Muito bem, eu fugi um pouquinho, mas agora eu vou voltar. Quando a gente pensa nas características históricas de um momento particular de uma nação, a gente entende que o grupo reencarnado, e até as almas que estão ali inscritas em processos próximos, elas atendem a propósitos relacionados àquela nação. Então, por exemplo, nós não sabemos a nossa anterioridade, mas existe algo de comum partilhado entre nós, almas brasileiras, em que existe uma identidade de elementos espirituais. Olha, esse grupo aqui está perfeitinho para reencarnar no Brasil. E a partir disso, nós, com a nossa matriz anterior espiritual, com as nossas virtudes, as nossas dívidas, a gente renasce aqui. E claro, com todas as diversidades, com todos os anacronismos, que é uma coisa alguém renascer, por exemplo, estamos em Brasília, uma coisa é alguém renascer no Lago Sul, tendo nascido numa maternidade do Santa Luzia. Outra coisa é alguém renascer em Brasília, no Distrito Federal, no Hospital Regional da Ceilândia e morar no São Nascente. Mas claro, essas questões têm que ser tratadas a partir da dimensão humana, no sentido do que é possível fazer para que as coisas sejam melhor equacionadas no campo socioeconômico. Mas do ponto de vista das experiências, elas trazem uma identidade que o Brasil é uma nação com tantos contrastes, em que ela pode ser um lugar de muita prova, de muita expiação, mas um lugar também, dependendo da forma como você chega, um lugar em que você pode até viver, mas é uma minoria, viver bem. Né? Se você está no Brasil, pensa, se está no Brasil, amigo, arregaça as mangas, porque tem muito trabalho a fazer. Há muitas possibilidades. Então, eu gosto de pensar que, já foi dito por um amigo querido nosso, espírita,
como se no Brasil tivesse chegado tudo que era de pior. Eu não concordo com essa ideia, porque se nós olharmos a realidade de algumas nações do mundo, existem questões muito mais graves acontecendo. Críticas, né? Então, por uma economia espiritual, a gente pode pensar que nós estamos com questões muito sérias, mas sempre há um sentido. Então, se a gente se questiona, mas por que eu estou aqui? Amigo, se você está aqui no Brasil e você é espírita, entenda que você tem uma oportunidade de fazer algo que é muito bom para você, para tua família, para tua comunidade, porque se estamos aqui, ou escolhemos estar aqui e compreendemos a razão de estarmos nessa nação, porque eu me vejo como gaúcho, mas ao mesmo tempo eu me vejo mais como brasileiro, e acho isso muito bonito, sabe? Eu estive na Bahia agora por causa de um evento importante e você sente as pessoas, você sente a cultura, você vê uma beleza, sabe? Nossa, isso é Brasil. É porque as pessoas se apegam muito ao aspecto material, econômico, como se fosse o único aspecto que a gente deva observar no desenvolvimento de uma cultura, né, de uma nação, não é isso? Penso também que tem a ver com a nossa maneira simplista de olhar as coisas, de que o local onde eu nasci é o melhor, né? Ainda naquele comportamento, como o Tiago trouxe, de superioridade e subjugação, né? Então, os lugares com menor recurso econômico, que nós temos um país continental enorme, talvez eu crie um olhar preconceituoso, né? No sentido de ter um conceito de que eles são diferentes e não são, né? E eu achei interessante quando você fala viver bem, eu pensei, ele não está falando se dar bem como a gente entende, né? Porque às vezes a gente tem uma jogada de palavras que a gente foge totalmente do contexto do que está sendo dito, né? E a ideia de uma identidade solidária, apesar da diversidade cultural que nós temos no Brasil, isso é muito importante, por exemplo, a gente não sabe para onde nós seremos chamados a continuar trabalhando pela nossa jornada individual e familiar e coletiva. A gente pode ir para o nosso quadro aqui. Olha, vocês falaram tanto lá dessa questão da identidade cultural, vamos puxar vocês para estar lá, num grupo, numa comunidade indígena. Né? Vocês têm atributos importantes, vão estar ajudando. Então, veja, essa identidade transitória, a gente não pode se apegar a ela. Identidade transitória, importantíssima. Porque, hoje eu sou branco, sou psicólogo, mas isso é transitório. Existe algo mais profundo acontecendo dentro de mim, que é o quê? O que a alma está de fato assimilando para o seu crescimento. Né? Então a identidade ela é um meio pelo qual nós vamos reunindo elementos de experiências. Então, por exemplo, quando a gente pensa sobre os prazeres do mundo e que a gente não vive mais na Idade Média no sentido de rejeição da vida material ou do prazer do mundo, mas o prazer do mundo ele não pode ser um fim em si. Quem é que não gosta, por exemplo, de comer uma boa refeição, de ir numa festa, né, e comer algo gostoso, estar com a família, estar com os amigos, às vezes, né, ter um momento de afetividade justo e saudável com o parceiro ou a parceira. Nós estamos falando que existe, para além disso tudo, um conjunto de prazeres que envolvem o campo da alma. Solidariedade, paciência, tolerância, amorosidade, afetividade saudável. E a gente pensa que é isso que se agrega a um valor profundo ao espírito. Para onde é que eu vou? Não sei, mas eu quero que a minha bagagem de alma esteja enriquecida nesse processo. Porque quando nós nos identificamos com a nossa condição transitória, isso é adoecedor. Porque quando nós fomos embora, eu fui o Tiago. Eu não sou mais o Tiago. E aí, se essa identidade for muito crivada em um lugar, eu quero continuar sendo essa pessoa, isso leva a adoecimentos e processos até obsessivos, né? E eu acho que deve ser muito adoecedor também a gente não se reconhecer como parte daquela cultura. Então, você viver criticando
e detestando o ambiente em que você vive. Seja o seu país, seja aquela comunidade, seja aquela família. Né? Dependendo do seu microcosmos, você não se sente pertencente. O que eu estou fazendo aqui? É muito ruim para o espírito, não é? Como encarar isso de uma forma de que, dando sentido, né? Porque você falou sobre o sentido no início da sua fala. Isso é um processo tão particular, como cada um desenvolve um senso de identidade, de pertencimento, de reconhecimento, porque às vezes nós nos subjetivamos, isto é, nós renascemos e construímos uma nova identidade, um novo corpo, uma nova família, pode ser o mesmo grupo familiar, né? E nem sempre os frutos ali que estão em desenvolvimento ali, das experiências, eles são positivos. E é muito difícil a gente pensar que na imagem simbólica de Jesus no Getsêmani, a ideia de beber o cálice, o fel do cálice, da experiência que viria, que seria o seu martirológio, eu não quero isso, eu não quero passar por uma experiência difícil, eu não quero sofrer. Mas, amigos, sofrimentos e dores fazem parte da vida. Ainda mais do estágio que a gente se encontra na Terra. Então, assim, quando a gente tenta fugir das experiências, porque algo nos desagrada, porque eu não quero estar aqui, é como se estivéssemos fugindo de responsabilidades inadiáveis. E aqui nós não estamos dizendo, de uma perspectiva filosófica, de justificação de indignidades, de violências. Isso é um outro capítulo. Estamos falando da experiência nossa diária, circunstâncias, pessoas com as quais nos relacionamos. Eu falo, nossa, como eu detesto o meu trabalho, né? Como é ruim o meu trabalho. Às vezes, de fato, o trabalho pode ser penoso, ruim, exaustivo, sem sentido. Mas, às vezes, a necessidade de subsistência, ela se impõe como um lugar que nos demanda isso. Isso não impede uma busca por melhor locação no trabalho, ou a luta por garantia de direitos não sendo respeitados. Mas assim, se a experiência está posta, seja um familiar, seja uma relação conjugal, seja as condições em que eu estou vivendo, entenda, está acontecendo, está em movimento, temos que buscar caminhos para conciliar isso. E sendo espíritas, não confundamos um movimento de paz, de pacificação, de saber lidar com a situação sem revolta, e sem sentimentos perturbadores, como ódio e outros que se desenvolvem, mas a ideia de eu não posso ser passivo, mas eu posso ser pacífico. Eu tenho a responsabilidade de transformar a minha vida, eu tenho a responsabilidade também social, relacional, e isso cria um senso até de uma identidade que faz parte da nossa contemporaneidade, cidadãos. Eu acho que também, se a gente quer um Brasil já desfazendo das sombras que você trouxe, essas sombras também acontecem no meu mundo pequeno, né? Então, começa em mim, né? Ter esse país com outro olhar, né? É um processo individual, na verdade, né? Então, você se conhecer, trabalhar, se aceitar, né? Na família, no contexto de trabalho, na comunidade, fazendo essa parte de pertencimento. E onde está o meu preconceito também, né? Exato. Onde está a minha fala que assim, desmerece? Isso, onde eu estou agredindo, Isso. né? Então, isso vai se trabalhando. A gente pode pensar na seguinte dialética, que é, por exemplo, que a proposta de Joana de Ângeles, né? A proposta psicológica é um mergulho em si, a busca por um conhecimento de sua própria interioridade, para que a gente possa saber com quem nós estamos lidando, que somos nós mesmos. Mas o movimento é dialético. Por exemplo, me conheço muito bem, já sei quais são os meus problemas. Quem dera, né? Na verdade, né? Quem dera. Aí a pessoa pensa, já conheço um pouquinho. Tá, mas você conhece fora? Você conhece a sua realidade? Você conhece o seu tempo, o seu espaço, no que você está inscrito? Porque se você não tem capacidade de compreensão fora, tem algo nessa dialética que está prejudicado. Então o movimento é interior, de conhecer-se, trabalhar-se, porque a vida vai nos instigar constantemente, no meio das relações, dos problemas, a tentarmos a compreendermos a forma como reagimos e lidamos com as situações e circunstâncias e as pessoas, mas também precisamos ter uma capacidade de uma lucidez e uma consciência em relação
ao que é a nossa realidade fora. Então a integração desses dois movimentos cria uma espécie de uma ambiência para que a gente possa pensar: sou uma pessoa encarnada, estou no Brasil, tenho tais e tais compromissos que estou assumindo, e a partir daqui cabe a mim, cabe também junto ao coletivo, junto ao social e às pessoas, pensar o que fazer a respeito disso. Porque se nós formos pensar, o Evangelho, ele é mais do que apenas um corpo textual ou de memórias relacionadas ao que Jesus fez. Ele é uma identidade pela qual a gente se conecta. Ele constrói um movimento de vida. Então, ser justo, escutar, cuidar, amar, é um movimento por vida. Então, o Evangelho é movimento. Então, se eu me permito, tenho coragem para, com um ato de vida, de sair de mim, me relacionar e buscar processos de autotransformação e transformação para fora, cooperando com o mundo, eu acho que essa é uma identidade verdadeiramente espírita cristã, na minha compreensão. Não, e é um protagonismo, você traz esse protagonismo de que a gente está encarnado neste ambiente, com estas pessoas, com estas culturas, né, com estas questões todas, estas sombras, porque temos um papel a desempenhar ali. Então, se não tivéssemos esse compromisso, nós estaríamos ali. Né? Então, a gente tem que ter esse sentimento de que eu tenho que participar de alguma forma. E aí eu quero, para a gente encerrar, infelizmente, esse papo super bacana, né? Super instigante, uma coisa, nossa, para a gente refletir. Eu quero que você traga, fale um pouco mais, né, sobre a importância dessa forma de eu me tornar um protagonista da minha vida dentro daquele ambiente. E para que eu tenha uma saúde emocional de forma que eu contribua, né? Como é que você pode finalizar isso para quem nos assiste? Existe uma ideia muito importante presente, tanto nas propostas psicológicas contemporâneas, né, quanto, e o que eu falo das propostas psicodinâmicas, né, em especial a proposta junguiana e outros autores, mas que se conecta com a proposta de uma psicologia espírita, que é a ideia de mais consciência de quem sou, mais consciência das minhas responsabilidades, mais humildade de consciência sobre os meus próprios limites. Ninguém alcança pensando o topo da montanha da alma sem conhecer a base da qual se parte. Então, sem projeções que se superestimam, não, eu não sou isso tudo, e nem subestimar, eu sou muito pouco, não. Qual o lugar que você se encontra psicologicamente? Qual o lugar onde está o seu contato com as suas emoções? Como é que está a sua alma? É um ponto de partida muito importante a partir do qual a gente passa a viver de forma mais consciente. Muitas das chamadas violências, e os espíritos falam isso no mundo maior, as violências que existem hoje no mundo, praticadas pelo ódio, elas são muito mais mortais do que todas as guerras já praticadas. Então mostra uma dimensão de como a alma, quando não se conhece, ela tende apenas a extravasar, a reagir e a ferir. A violência, ela é a antítese da ética. Então a ética, ela pede um lugar em que nós nos tornemos mais conscientes de nós mesmos, sem nos tornarmos egóicos. A ideia é mais consciência para como eu posso servir melhor, como eu posso atuar melhor. Porque nós esquecemos, amigos, Jesus em movimento, em um barco, em uma comunidade, assistindo, ele é uma representação arquetípica do que é fazer o bem, do que é atuar no bem. Então, eu acho que o movimento de saúde emocional envolve, eu preciso saber melhor quem é essa pessoa aqui, quem é essa alma, e daqui eu sou capaz de me amar mais, sou capaz de amar mais o outro. Eu me tolero mais, eu tolero mais o outro. Eu sou mais misericordioso e não me puno tanto. Logo, eu consigo ser misericordioso e cuidadoso com as faltas do outro. Veja como é dialético esse processo. Amplia-se consciência de si, amplia-se capacidade de acolhimento do outro e cria-se um espaço que a gente chama de construção de uma paz relacional. A paz não é aquele estado de deleite, é um lugar em que a alma de fato está em contato, dialogicamente, construindo vida,
construindo vitalidade, construindo experiência, construindo gosto, construindo beleza, construindo poesia, né? Então, acho que o movimento é esse, né? E não Que importa, pena, né? é uma pena. E assim, só para aqueles que muitas vezes saem do seu país e migram para outros, né? Isso, essa é uma ótima pergunta. Essas pessoas, elas muitas vezes se sentem... puxa, eu deixei uma cultura, deixei uma família, deixei muita coisa e fui para um outro país com uma outra cultura. Às vezes elas ingressam, às vezes não, né? Mas sempre tem aquele pensamento de que eu deixei algo. Fala alguma coisa para essas pessoas. Sim, interessante. Nós temos grandes comunidades brasileiras pelo mundo, né? É interessante que ano passado e esse ano, tendo contato com alguns brasileiros que moram fora do Brasil, de fato há um sentimento, porque às vezes o contraste cultural é muito forte. Então, tem um amigo, até psicólogo, que está fazendo uma formação analítica em Zurique, é uma pessoa de pele branca, olhos azuis, mas quando olham para ele, esse aqui é estrangeiro, esse aqui não é daqui, não é daqui não. E há uma dificuldade sobre esse lugar de sentir-se acolhido e pertencente. Exato. Mas pensemos assim, se nós tomamos decisões, sejam elas conscientes ou não, e que nos levam a outras terras, ou nos casamos, acompanhamos família, sempre é possível encontrar propósitos onde a gente se encontra. Então, está para vocês aqui uma coisa em off, mas eu posso contar isso sem problema? Aqui não é em off, Thiago. Eu sei. Um amigo querido está na Inglaterra e a escolha do lugar onde vai acontecer o congresso de Joana de Ângeles na Inglaterra ano que vem, ele disse claramente que em um dado momento ele estava se sentindo tão perdido, que ele se percebeu claramente sendo orientado, o lugar vai ser tal lugar, e ele foi, vai em tal lugar, então já você vai achar uma coisa especial no jardim. Ele, quando chegou lá, viu uma pequena estátua de Francisco de Assis, que é uma referência a um outro evento que havia acontecido na Itália. Então, é interessante que é possível o processo adaptativo, estamos em uma outra terra, e aí cada um vai lidar com isso da maneira como conseguir, mas sempre é possível encontrar um propósito. E claro, se a alma ainda sente vibrar em si, né, no tecido sensível, né, a uma identidade brasileira, que a gente possa levar um pouco dessa identidade para essas outras coletividades, né? E que a gente possa construir sentido. Eu acho que isso é muito importante, de uma forma amorosa, genuína, né? A gente tem sempre o que contribuir se a gente está nesse processo, né? Da gente se conhecer e da gente entender que a gente tem uma troca ali, né? Sim. Eu gostei muito quando você falou dessa dialética, porque nós estamos inseridos num contexto, fazemos parte dele e estamos ali para contribuir. Não podemos nos colocar como fora daquilo, não, isso não me pertence, não tenho nada a ver com isso e só critico aquilo. Eu estou ali por algum motivo e eu tenho que fazer minha parte, não é isso? Sim. O criticar, ele é importante quando a gente é capaz de ser propositivo. Exato. Mas se é apenas uma repercussão de um mal-estar, de uma irritabilidade, e se torna um hábito, isso se torna um lugar muito vicioso e pouco construtivo para o espaço de florescimento do espírito, da alma, né? Então, onde quer que a gente esteja, uma vez eu conheci um brasileiro, você tem essa história, conheci um brasileiro que morava no Japão. Ele, Thiago, estou aqui em Tóquio, aqui é tão difícil, é tão diferente a cultura, é tão diferente a questão da nossa emotividade, do nosso toque, da forma como a gente às vezes é caloroso. E no Brasil a gente sabe que alguns estados são bem mais calorosos do que outros, né? Sim. Ele falava assim, como eu sinto falta disso. Como é difícil estabelecer laços de amizade. Porque quando eles olham para mim, eles veem, você não é japonês. E aí mostra às vezes, né, como a identidade, às vezes nacionais, elas se fecham muito em torno de si próprios, né? Num lugar muito exclusivista. E a gente sabe que o Brasil tem um outro lugar, nesse lugar de recepção, de cuidado. O né? Brasil tem essa Nós acolhemos mais. Acolher, né? Então isso é uma característica importante em relação a nós, né? Sim. Então, isso é dito pelos que vêm para cá. Isso. Inclusive, a minha filha mora em Londres e é vizinha de um casal inglês e
francesa, ela é francesa. O grupo todo, assim, os vizinhos, né, já comem pão de queijo, feijoada, né? Então, assim, essas comidinhas, e fazem churrasco. Para ver como o brasileiro... Fecham a rua e fazem um evento. O churrasco bacana, comunitário, né? E, assim, as crianças brincam, então... e tem uma coisa, né? Quando a gente vai lá e eles sabem que a gente é espírita, médium, aí já quer falar com você, por favor. Uma consulta aqui, um atendimento fraterno. Eu estou com esse problema. Sim. E assim, porque não tem essa oportunidade de chegar, né? Então, assim, é bem interessante. A minha filha conseguiu atrapalhar lá a vila, né? Mas vamos pensar no bom sentido, né? Que essas nossas subjetividades que estão sendo aí, né, maturadas, né, independente onde quer que a gente esteja no Brasil, há uma identidade de sermos brasileiros, com suas características emocionais, com suas tradições, suas memórias, seus valores, com seus problemas, mas de alguma forma essa ambiência para o espírito, ela pode ser de muito aprendizado. Porque às vezes a gente indo para um outro lugar, numa outra encarnação, nós levamos isso com a gente, né? Então, por exemplo, pegando Emerenciana, possivelmente ela reencarnando, por exemplo, novamente em terras europeias, ela com certeza está levando a experiência da amorosidade, do cuidado, do sacrifício, da benevolência que ela não tinha e que ela bebeu e desenvolveu junto com seus irmãos e irmãs a época das encarnações como escrava, né? Então, é isso. Que e é bacana. Nesse trânsito, né, que nós vamos colhendo experiências, amigos. E isso torna solidário esse périplo. Eu acho que a gente precisa pensar como espíritas que essa jornada vai tornando as possibilidades sempre solidárias. Onde quer que a gente vá, vamos estar colhendo, imprimindo a nossa marca, o nosso lugar, e também colhendo impressões e experiências para a nossa jornada, aí, que vai ser ao infinito. Né? Meninas, eu adorei esse programa. Tiago, obrigada pela sua participação. Acho que trouxemos um tema para todo mundo refletir, né? E para vocês aí de casa, se vocês gostaram, já sabem, né? Like, compartilhem, comentem e espalhem esse conteúdo para outras pessoas que vão gostar. Vamos ao ar todas as quintas, 18h45, canal TV Comunhão. Tiago, mais uma vez, obrigada. Meninas, obrigada. Muito obrigado. E a vocês que nos acompanharam, até a próxima.